E aí, galerinha, dando continuidade à nossa revisão sobre modelos atômicos, nessa aula a gente vai continuar tratando sobre o modelo atômico de Dalton. Mais especificamente, a gente vai falar sobre uma classificação que ele fez. Ele classificou as substâncias como simples e compostas. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e contém massa, e substância nada mais é do que matéria formada por um único tipo de espécie. Então a gente tem que lembrar, por exemplo, um exemplo de substância do nosso dia a dia é a água, o açúcar, o sal de cozinha e por aí vai. Pensando especificamente na água, a gente sabe que o líquido água é formado por moléculas de água, por essas espécies. Molécula nada mais é do que uma espécie formada pela união entre átomos iguais ou diferentes. Nesse caso, a união se dá entre átomos diferentes. São dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Claro que num copo com água, a gente não tem somente uma molécula de água ali representada. É uma quantidade absurdamente grande dessas espécies que estão ali empilhadas, sobrepostas, formando o líquido que a gente consegue enxergar. Nem sempre a gente vai ficar representando os átomos por meio do modelo de Dalton, por meio de esferas. É muito mais comum a gente fazer o que? A representação por meio de fórmulas. Um exemplo aqui, no caso da água, existem dois átomos de hidrogênio, então a gente pode colocar H2 e um átomo de oxigênio, então ficaria H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ou um fica subentendido, não é preciso colocá-lo aqui. Esses valores pequenininhos, o 2 e o 1, são chamados de atomicidade ou índice, que indica o número de átomos por fórmula. No caso da molécula de água, existem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O importante é falar o seguinte: não importa aonde você coletar a molécula de água. Vamos supor que você colete água, uma molécula de água no Polo Norte ou no Polo Sul, em um Moarama, ou uma molécula de água em Marte, por exemplo, fora do nosso planeta. Não importa, molécula de água é sempre a mesma, é sempre formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E a conexão entre eles é sempre essa, dois átomos de hidrogênio conectados com um átomo de oxigênio, ou seja, a proporção é constante, 2Hs para 1O. Não importa aonde você colete essa água. Importante dizer aqui é que a gente fala em substância pura de forma idealizada para facilitar a nossa explicação das coisas, mas a gente não trabalha com substância pura no nosso dia a dia. Por exemplo, em um laboratório, quando a gente vai trabalhar com substâncias de altíssima pureza, o máximo que a gente vai encontrar é 99,999% de pureza, ou seja, nunca a gente vai chegar a 100% de pureza. A gente não desenvolveu uma tecnologia ainda capaz de fazer com que a gente consiga purificar, eliminar completamente os contaminantes de uma substância. Sempre um pouquinho de outra substância vai ter ali presente. Beleza? Então, substância pura é um termo, é um conceito mais idealizado para facilitar a nossa explicação das coisas. Por exemplo, um copo com água, ele não é completamente puro. Ele tem sais dissolvidos ali, e se for água da torneira também existem partículas de areia, por exemplo. Ah, interessante, ó, aqui eu coloco para vocês bastante do que eu falei aqui nesses slides. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: embora um copo com água seja formado por uma quantidade absurda de moléculas de água, normalmente a gente simplifica, a gente representa a substância água como sendo somente representado por H2O. Uma simplificação que a gente faz. Então, até a aula anterior, a gente estava representando os elementos químicos, um conjunto de átomos iguais, por meio de um símbolo. Estão os símbolos de alguns elementos químicos conhecidos. Agora, a gente já consegue representar os materiais ou as substâncias que formam os materiais por meio de uma fórmula.
Então percebam, um símbolo representa um elemento químico ou um átomo. Uma fórmula vai representar uma substância que forma um dado material. Exemplos aqui: gás oxigênio, que nós respiramos, o gás ozônio, que fica nos protegendo lá na estratosfera, que absorve parte da energia solar, e é o que permite a existência de vida aqui na Terra. A água, são dois gases extremamente importantes para a existência da vida, e a água aqui também é extremamente importante. Dióxido de carbono, outro gás importantíssimo do efeito estufa, gás amônia. Aqui a gente tem o etanol, que é o álcool combustível, que vocês encontram nas bombas combustíveis, só que aquele álcool ele contém água, né? Uma mistura. E aqui o ácido fosfórico. Não se preocupem em decorar esses nomes, com o tempo vocês vão guardando aos poucos. A classificação feita por Dalton foi o seguinte: uma das hipóteses dele foi uma afirmação na realidade. Ele classificou as substâncias como substâncias puras simples e compostas. As substâncias puras simples são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Exemplo, olha aqui. Pode ver que todas essas moléculas são formadas por um mesmo elemento químico. Aqui só tem hidrogênio, aqui só oxigênio, aqui só enxofre. E uma substância pura composta é formada por átomos de mais de um elemento químico. Aqui tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Olha aqui na glicose, que forma a sacarose, açúcar de cozinha. Tem o carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 elementos químicos. Aqui eu dou alguns exemplos para vocês de substâncias puras simples. Perceba o seguinte: quando a gente olha a fórmula, por exemplo, a molécula de enxofre é formada por 8 átomos de enxofre unidos. Não tem como a gente saber como esses átomos estão unidos entre si, ok? A gente consegue, depois a gente vai estudar mais para frente como é que se dá a conexão entre os átomos e a gente vai conseguir fazer algumas previsões de como esses átomos estão interligados, conectados entre si. Mas por enquanto não tem essa necessidade. Não é possível, por meio da fórmula, saber como eles estão ligados. É claro que aqui Br2, por exemplo, é facinho, né? São só dois átomos, então não tem outra possibilidade. Mas, por exemplo, O3. Você tem um átomo central conectado com dois átomos pelas extremidades. Esses átomos das extremidades, por que eles não estão unidos entre si? Então, aqui a fórmula não diz nada a respeito disso, não diz nada de como eles estão conectados. Só diz a quantidade de átomos por fórmula. Se a gente tiver que fazer algum desenho baseado na fórmula, o exercício vai ter que falar para vocês, ó, eles estão conectados desse jeito, vai ter que dar todas as informações para que vocês consigam fazer essa conexão corretamente. Aqui são exemplos de substâncias puras compostas, ou seja, são substâncias cujas moléculas são formadas por mais que um tipo de elemento químico. Destaque aqui, olha aqui, glicose ou o etanol. No caso do etanol, você percebe que você tem dois átomos de carbono conectados entre si. Em um dos átomos de carbono tem um átomo de oxigênio, em vermelho. Eu sei que é oxigênio porque está escrito aqui, ó, na legenda. Nos átomos de carbono existem, nesse daqui, 13 hidrogênios conectados a ele, nesse 2, e no oxigênio só tem um hidrogênio. Depois, em química orgânica, vocês vão estudar especificamente moléculas formadas por átomos de carbono. E vocês vão conseguir montar certinho as moléculas de acordo com a fórmula, de acordo com o nome, na realidade, dessas espécies. Exercício 1 aqui, para fazer uma revisão, vocês têm vários exercícios desse tipo no caderno, que eu coloco para a gente revisar. O enunciado diz assim: na figura abaixo, átomos são representados por meio de esferas. Responda o que se pede em cada um dos itens a seguir. Quantos átomos estão representados? Bom, átomos são partículas, são corpúsculos dotados de massa que formam todos os materiais. A gente não consegue enxergá-los, mas eles existem evidências experimentais que demonstram a existência dos átomos. Então, como ele perguntou quantos átomos estão representados, basta contar quantas esferas estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos representados. Quantos elementos químicos? Elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Então eu vou agrupar átomos iguais e contar uma vez só. Então perceba que a gente tem os átomos
que é representado pelo círculo, ou no caso a esfera, né? Aberta, sem cor. Existem os átomos que são representados pela esfera preta. Existe um átomo que é representado por uma esfera listrada. Então, a gente agrupa átomos iguais e conta uma vez só. Forma um conjuntinho de átomos iguais e fala, opa, esse conjunto é um elemento químico. Ah, tem um outro conjunto de átomos. Beleza, esse segundo conjunto é o segundo elemento químico e, no nosso caso, tem o terceiro tipo de elemento químico. Então, são 3 elementos químicos representados. Quantas moléculas? Lembrando que molécula é a união entre átomos iguais ou diferentes. Então, tem esse tipo de espécie, formada pela união de átomos. Segundo, terceiro, quarto, tem 5 moléculas representadas. Quantas substâncias? Ele também poderia perguntar quantos componentes estão ali representados. Aqui tem que tomar cuidado. Então, vamos lá então. Essa molécula representa uma substância. Não tem mais nenhuma igual a ela aqui. Então, uma substância. Essa daqui representa uma segunda substância. Não tem mais nenhuma igual a ela também aqui. Essa molécula, percebo que tem 2 iguais a ela. Ah, mas não é igual. Essa daqui está aqui para baixo. Basta você descolar essa daqui, ó. Se você pensar que isso aqui é um selinho e descolar ele e girá-lo do jeito que você quiser, você vai conseguir fazer com que ele cole exatamente sobre essa outra molécula aqui. Preto vai colar com preto, esse preto cola com esse preto e o átomo sem cor vai colar com esse átomo aqui também que não está colorido. Ou seja, como todos os elementos, como todos os átomos se superporam, são coincidentes, a gente pode dizer que é a mesma molécula, são iguais. Então, essa molécula aqui representa essas moléculas e representa uma única substância. Se a gente fosse dar uma fórmula, seria uma fórmula só para essas duas. Uma substância, conta uma vez só. E existe essa molécula que representa a quarta substância. Então, a gente tem 4 substâncias representadas ali. Então, perceba a diferença. Se ele perguntar o número de moléculas, você conta todas as moléculas. Mas quando ele pergunta o número de substâncias, é a mesma coisa que perguntar o número de componentes, você agrupa moléculas iguais, elas vão ter a mesma fórmula, porque elas representam a mesma substância. Conta uma vez só. Quantas substâncias simples estão ali representadas? Então, dessas substâncias que nós classificamos, essa é formada por um único tipo de elemento químico. Logo, só tem essa substância simples representada no sistema. Quantas substâncias compostas, ou seja, quantas substâncias são formadas por mais que um tipo de elemento químico? Essa molécula tem 2 elementos químicos, essa molécula tem 3 átomos, só que só tem 2 elementos químicos. Essa molécula tem 2 elementos químicos. Então perceba que as que não são substâncias simples só podem ser substâncias compostas. Então a gente fica aqui com 3 substâncias compostas formando o sistema. Exercício 2 aqui. No esquema a seguir estão representados 5 sistemas, formados por moléculas constituídas por 3 tipos de átomos, representados por triângulo amarelo, círculo, que a gente está chamando de esfera rosa, e o quadrado verde. Escolha a alternativa que identifica os sistemas 1, 2, 3, 4 e 5 corretamente. Vamos lá então. Se a gente olhar o primeiro sistema, vamos classificá-lo como substância pura ou mistura. Mistura é quando tem mais de uma substância presente. Então perceba que aqui a gente tem quadrado com triângulo, quadrado com triângulo, quadrado com triângulo e quadrado com triângulo. Então são 4 moléculas, só que essas moléculas são iguais, ou seja, a gente representaria essas moléculas por meio da mesma fórmula. Logo, essas moléculas representam uma única substância. Se só tem uma única substância presente aqui no nosso sistema, a gente vai classificá-lo como substância pura. A questão é a seguinte, é uma substância pura simples ou uma substância pura composta? É uma substância pura composta. Por quê? Porque as moléculas são formadas por mais que um tipo de elemento químico. É formado pelo elemento químico verde, pelo elemento químico quadrado e também pelo triângulo. Então a gente classifica como uma substância pura composta. Aqui a gente tem essa molécula. Todas as moléculas aqui são iguais entre si. Triângulo é triângulo. Logo,
Se a gente fosse representá-las por meio de uma fórmula, todas elas seriam representadas pela mesma fórmula, indicando que elas representam a mesma substância. Então, no sistema 2 só tem uma substância, substância pura. A questão é a seguinte: simples ou composta? Como essas moléculas são formadas por um único tipo de elemento químico, elas são triângulo com triângulo, elas são substâncias puras, é uma substância pura simples. Agora aqui, no 3, perceba que a gente tem uma molécula formada por 3 triângulos, então daria uma fórmula representando uma substância. Aí tem uma molécula formada somente por 2 triângulos, seria um segundo tipo de fórmula, um segundo tipo de substância, e tem essas duas moléculas que são iguais, que daria o quê? Uma fórmula só representando as duas moléculas. Então a gente tem 3 substâncias ou 3 componentes nesse sistema. Logo, a gente tem uma mistura de substâncias. Então aqui, 3 componentes, é uma mistura de 3 componentes ou 3 substâncias. No 4, perceba que a gente tem essas duas moléculas, elas são iguais entre si. A gente representaria as duas por meio da mesma fórmula, logo elas representam a mesma substância, uma substância só. Aqui a gente tem um segundo tipo de substância e um terceiro tipo de substância. Então a gente tem 3 substâncias, é uma mistura de substâncias ou uma mistura de componentes, 3 componentes. E no 5 a gente tem uma mistura de 4 componentes. Resposta letra D. Chegamos ao final da aula 2, sobre o modelo atômico de Dalton. Especificamente a gente falou sobre substâncias puras, simples e compostas. Dúvidas vocês podem encaminhar para o meu e-mail e também entrar em contato via WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos a todos e um abraço.